irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Desde já quero pedir a vocês, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva no canal aí, assiste os vídeos, comente, compartilhe e dê like aí para que venha nos ajudar a permanecer com esse canal para transmitir a palavra de Deus. E você, fazendo isso, você será um cooperador da obra de Deus. Desde já quero ler uma passagem na Bíblia que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16. Mateus, capítulo 4, versículo 16, que diz dessa forma: o povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse pequeno trecho da Bíblia, que a partir do versículo 12, que fala do início do ministério de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele viveu 33 anos aqui na terra. Com 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério. A palavra aqui está dizendo que no versículo 12 do capítulo 4 de Mateus, diz que Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, da além do Jordão, a Galileia das nações. Aí onde vem o versículo 16 que nós lemos: o povo assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Louvado seja o nome do Senhor. Desde então, Jesus começou a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, através destes versículos que eu acabei de ler, quero trazer uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Olha só o que acontece, que Jesus aqui está dizendo que o povo assentado em trevas viu uma grande luz. Esta luz estava falando do próprio Senhor Jesus. Ele é a própria luz, como ele mesmo revela em João 8,12. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o povo assentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós sabemos que de Adão a Cristo, segundo os estudos dizem, que de Adão a Cristo tem mais ou menos um espaço de 4.105 anos. 4.105 anos de Adão a Cristo. Todos que morreram ou que morriam antes de Jesus, todos diziam
para um lugar chamado Hades ou Seol. E neste lugar havia dois ambientes, um de repouso, chamado seio de Abraão, e outro ambiente que era um lugar de tormenta. Jesus falou isso na parábola do rico e do Lázaro. Então dá para nós compreender que todos que morriam antes de Cristo, tanto bons como maus, eles desciam. E aqueles que estavam aguardando a vinda do Messias, aqueles que acreditavam na promessa da vinda do Messias, aqueles que se reservavam para Deus, quando eles morriam, eles iam lá para o seio de Abraão. Mas aqueles que não acreditavam, aqueles que não queriam nada com Deus, que eram homens cruéis, homens ímpios, eles iam para um lugar de tormenta, como até hoje ainda estão. Louvado seja o nome do Senhor. Os que estavam assentados em trevas, aqui fala dos vivos, das pessoas vivas, as pessoas que vivem nas trevas, as pessoas que não querem nada com Deus, as pessoas que zombam, as pessoas que escarnecem, essas pessoas vivem nas trevas. Então, antes de Jesus, essas pessoas estavam nas trevas, mas eles viram uma luz. Esta luz chamada Jesus de Nazaré. Então a luz raiou. Por isso que diz aqui, e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus chegou na presença da humanidade. Quando Jesus ele ensinou a oração Pai Nosso, ele disse: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Estava falando dele mesmo, que a oração tinha que ser: venha a nós o teu reino. E ele veio, o reino de Deus chegou. Certa vez alguém fez uma pergunta a Jesus: mestre, onde é que está o reino de Deus? E Jesus disse: olha, se alguém disser que o reino de Deus está ali ou além, aqui ou ali, ele diz: não creiais, porque o reino de Deus está dentro de vós. Louvado seja o nome do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus. Então todos aqueles que morriam antes de Cristo, desde Adão, eles desciam, como eu falei a princípio, mas existia dois lugares: o seio de Abraão e o lugar de tormenta, e existia um abismo que separava os dois lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Então os que estavam em trevas viram uma luz, a luz chegou. Jesus de Nazaré, ele é a própria luz. E a Bíblia vai dizer em João capítulo 3, aqui que Jesus fala também em João 3, olha o que é que Jesus fala em João capítulo de número 3. Interessante aqui esses versículos que Jesus fala. Olha aqui o que é que ele diz no capítulo 3 de João, versículo 17. É interessante esses versículos. Olha só o que é que ele diz aqui, 17. 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja Deus. Então Deus, ele não condena ninguém. Agora, o versículo 19 de João 3 vai dizer: e a condenação é esta. Preste bem atenção. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Louvado seja o nome do Senhor. A luz veio ao mundo, que é o próprio Senhor Jesus. Mas os homens não querem nada. Os homens preferem viver nas trevas. Olha o que é que diz o versículo 20 de João 3. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras
não sejam manifestas. Viu o que é que a palavra de Deus está dizendo aqui? Todo aquele que faz o mal, ele aborrece a luz. E ele não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Então é o que Jesus estava falando aqui em Mateus 4,16 que nós acabamos de ler. Ele disse que o povo assentado em trevas viu uma grande luz. E para os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então tantos vivos viram a luz, tantos vivos viram a luz que é Jesus pregar e dizer: arrependei-vos que é chegado a vós o reino dos céus. Então Jesus ele pregou e falou isso. A luz está no meio dos homens. Eu sou a luz do mundo, mas os homens não querem. Mas ele diz: todo aquele que vem para a luz, ele não anda mais em trevas, mas vão ter a luz da vida. Então os que estavam assentados, ou melhor, o povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então o que eu falei a princípio é que todos que morriam de Adão até a Cristo, até a Jesus, eles iam para baixo. Lá os que praticavam coisas boas, os que aguardavam a promessa, que acreditavam na vinda do Messias, se reservavam para Deus, esses iam para o seio de Abraão, que é um lugar de repouso. Mas aqueles que não acreditavam, aqueles que não criam, aqueles que não adoravam a Deus, eles iam para o lugar de tormenta. Agora nós vamos ver aqui que o povo que estava assentado na região e sombra da morte, a luz raiou. Até para os que estavam lá na região de sombra e morte, Jesus foi lá se identificar para eles. Olha o que é que diz em primeira carta de Pedro. 1 a Pedro, confira comigo aí na Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. Deixa eu ver aqui se é o 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, e o versículo 17 em diante. Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer. Olha o que é que diz aqui a palavra. Assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, e esperavam nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Então, aqui está dizendo que Jesus, ele pregou, foi lá e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Ou seja, aquilo que nós falamos, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Até lá Jesus foi, porque Jesus tem a chave do inferno, Jesus tem a chave da morte. Ele venceu a morte quando ele entregou o seu espírito a Deus, quando ele diz: Pai, tudo está consumado. E ele agora entrega o seu espírito a Deus. Então ele venceu a morte. Então quando ele foi ali e pregou aos espíritos que estavam em prisão, ele foi se identificar para eles, lá onde eles estavam. Porque eles tinham que reconhecer, eles tinham que ver
aquele a qual os profetas falaram para eles, os salmistas falaram para eles, os reis, os sacerdotes, e eles não acreditavam. Jesus foi se identificar para eles e foi dizer: sou eu aquele que vocês não acreditaram. Ou seja, Jesus foi levar para eles mais juízo a eles. Por isso que Jesus fala em Mateus que nesse lugar há um fogo que nunca apaga e um bicho que nunca morre. Esse bicho que nunca morre é a consciência. E nós vamos ver na parábola do rico e do Lázaro, que Lázaro não falou nada, mas o rico falou com o pai Abraão. Porque lá eles estão lá atormentados. Lá. Por isso que ele falou, se você for ler a parábola do rico e do Lázaro, você vai ver que o rico lá, ele fala, pede até que mande avisar seus irmãos para que não venham para onde ele está, que é muito ruim. Mas Lázaro não falou nada, porque Lázaro estava no repouso, estava repousando. O que eu quero falar com esta palavra é que a luz veio ao mundo, que é o Senhor Jesus. Então, se você quiser ter luz, se você quiser ter vida, Jesus, ele é a própria vida, a própria luz. Então, não perca tempo. Corra para os braços de Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E se você quiser conhecer mais essa luz, a palavra de Deus, ela lhe orienta. Como diz no Salmo 119, versículo 105. Ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus abençoe todos vocês e que esta palavra possa servir para te ajudar a crer cada vez mais na pessoa bendita de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.